Bom, já vamos começar a nossa live. Vamos falar hoje sobre medo. Já vou chamar a Lorena, já está aqui. E deixa eu ver como é que eu chamo. Foi. Hello, gorgeous! Novamente aqui estamos nós. Bom, então a gente hoje vai falar sobre medo, porque esse tema é muito recorrente, aparece muito para quando as pessoas me procuram e elas normalmente falam isso, né? Que eu sinto medo de falar inglês, eu tenho vergonha, eu eu tenho medo que as pessoas riam de mim ou me critiquem. Então, é sempre um sentimento muito recorrente. E aí, eu queria que primeiro você se apresentasse um pouco, né? Você é psicóloga e tal, minha psicóloga também. E eu queria que você se apresentasse, então, para a gente depois começar a discutir sobre isso, sobre o medo. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite primeiro. Você tá dando para me escutar bem? Sim, dá sim. Sim? Tá. Bom, eu sou psicóloga, né? Como você falou, eu trabalho há bastante tempo já na área, já trabalhei em hospital, morei em São Paulo por muitos anos, agora moro aqui em Aracaju, voltei para Aracaju, na verdade, né? Trabalho com a linha da psicanálise, sou mestre em psiquiatria e tenho especialização também em transtornos alimentares e obesidade, né? E aí a Luciana surgiu esse tema ainda ela fazer essa live sobre medo, né? Que é algo que ela vem me falando que parece bastante, né? Entre as alunas dela, que é o medo de falar inglês, né? E aí ela me convidou para falar, você me convidou um pouquinho, né, Luciana, para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa coisa que me parece que está muito presente aí entre as suas alunas, né, que remete muito para a segurança, né, para a insegurança, na verdade, né, para Uhum, uma insegurança um desejo do desempenho aí, assim, sabe, como se tivesse um desempenho, elas têm um desempenho excelente e uma autoexigência, né, por esse desempenho, que é o que eu entendo que deve acontecer entre as suas alunas, né, uhum, do que você vai me contando, e o que eu vejo na nossa sociedade também, né, essa busca pela excelência, né, pela efetividade, pela excelência, pelo alto rendimento em tudo. E eu imagino que, uhum. inclusive, na hora de ir aprender inglês, né, e falar inglês e ter aula de inglês, né. Então, o Luciano me chamou para fazer essa live e eu topei, porque eu acho que é bem interessante a gente pensar sobre esse tema. Porque a Sim, gente pode sim. levar até para outras coisas da vida, né? Outras coisas, exigência aí de um alto rendimento, né? Em tudo, né? Uhum. E aí eu queria te fazer uma pergunta, então. Eu queria tentar entender o que que é o medo e todo mundo tem medo? Por que que a gente tem Tem. medo? Isso. Medo é algo do ser humano. Na verdade, do ser humano só não, né? Os animais também têm o instinto de medo. Quando eles veem alguma situação ali desconhecida, algum perigo se aproximando, eles vão ter medo, né? A diferença é que a gente consegue pensar sobre isso, que é uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem porque a gente consegue prever o medo mais do que os animais, por exemplo, que a gente consegue raciocinar até, né? Você está num lugar mais escuro, você está numa situação aí não muito confortável, né? E você começa a raciocinar sobre isso. E uma desvantagem também justamente por isso, porque você começa a pensar muito sobre isso, sobre o que é o ter medo, né? Então, medo é algo natural da gente, é algo que vai levar a gente a pensar em determinadas situações e se colocar em determinadas situações ou não. Então, ele é Uhum, protetor, né? Porque eu não vou me arriscar se eu estou vendo se aquela situação vai me colocar em risco, né? Então, eu não vou, por exemplo, dirigir em alta velocidade numa avenida porque eu sei que aquela situação vai me colocar em risco. Eu tenho medo dessa situação, né? Então, o medo uhum, é um sentimento, é uma característica que a gente tem e que é inerente ao ser humano, inerente à espécie humana e que nos protege. Protege também de tomar decisões muito impulsivas, né? De você, peraí, deixa eu
pensar como é que eu vou fazer determinada coisa para não me prejudicar, por exemplo, para me preservar. Em coisas simples, por exemplo, sei lá, entrar num relacionamento, né? Peraí, deixa eu ver como é que eu vou me preservar para não entrar de cabeça, como a gente fala, né? Não mergulhar de cabeça no relacionamento para ver onde é que eu tô pisando. Será que esse relacionamento realmente vale a pena? Será que eu vou me machucar depois? Então, o medo, ele é um sentimento, uma emoção, digamos assim, que é protetora. A grande questão é que o medo no ser humano, ele vai se ligar a outros sentimentos, a outras coisas, as outras características, ao meio ambiente, à nossa história de vida, né? A características nossas. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais insegura, a tendência é que eu tenha mais medo do que uma pessoa um pouco mais segura. Se eu tenho insegurança, se eu tenho uma história de vida aí que tive grandes prejuízos na infância, então a tendência é que eu tenha mais medo do que uma pessoa que não teve tantos, vamos dizer assim, sabores na vida dela. Né? Então, é natural ter medo e é bom ter medo. Medo não é algo que a gente tem que combater necessariamente, né? Não é algo que, não tenha medo, tenha coragem sempre. Não, a gente tem que ter medo para a gente poder se proteger também, né? Então, o medo é algo positivo. A gente pode pensar no medo como algo positivo também. E como é que seria, então, por exemplo, às vezes eu tenho alguns relatos da pessoa virar para mim e dizer assim, não, mas eu não consigo falar. Eu não falo, eu travo. Na hora que eu preciso falar, eu travo. A pessoa fica com tanto medo que ela trava. Então, você falou que o medo é uma coisa boa. A gente pode analisar por esse lado. Mas como é que a gente faz para não travar? Mesmo com medo, como é que a gente... É a grande questão, né? O medo, a depender da quantidade que a gente tem de medo, ele vai se ligar à ansiedade, a gente vai ficar ansioso e o medo paralisa também, né? De certa forma ele protege, mas se ele começa a ser uma coisa muito exagerada, a gente paralisa. Por quê? Porque se eu tô imaginando que aquela situação vai ser constrangedora para mim, que eu vou passar vergonha, que eu vou me colocar em risco, né, que eu vou passar por uma situação aí que eu não quero, que vai ser algo muito desagradável, é muito natural que eu me paralise e não queira fazer aquilo. Né? E eu trave naquele momento. Porque é natural, a gente se afasta daquilo que a gente imagina que o resultado vai ser desagradável. Né? Então, é bem natural que a gente trave diante daquilo que a gente está achando que é desagradável. E aí, a questão qual o valor que você está dando para aquela situação que você acha que vai ser desagradável. Né? Porque, por exemplo, falar em público, para algumas pessoas é mais fácil, para outras é um pouco mais difícil. Tem gente que sua frio, tem gente que fica com dor na barriga, tem gente que não tem nada, que fica tudo bem, que, né, ok, falar em público. Mas, quando você dá muito valor para aquilo, você torna aquilo muito grande, dá uma amplitude muito grande para aquilo, né? Olha, eu não posso errar em público porque as pessoas vão rir de mim, porque as pessoas não vão esquecer disso, porque... Né, por N motivo, aí eu vou me travar. Né? Aí o medo vai me paralisar. Porque o medo de falar em público, por exemplo, nos ajuda peraí, deixa eu ensaiar o que eu vou falar, deixa eu estudar sobre um determinado assunto, deixa eu pensar do que eu vou falar, para não cair numa situação constrangedora. Isso é muito bacana. O problema é que quando eu dou uma amplitude muito grande para aquela coisa, o medo, né, para aquela situação ali que eu vou passar, por exemplo, falar inglês numa situação, vamos dizer assim, de emprego, né? Fazer uma entrevista de emprego em inglês, né? Sendo que eu sei alguma coisa, não é que você vai, não é que a gente também, olha, eu sou tão não medroso que eu não sei nada de inglês e vou falar. Eu até vi eu vi um meme essa semana que era alguém falando, uma entrevista de emprego, qual é seu nível de inglês? Aí ele falava, avançado. E aí ele falava alguma coisa assim, alguma bobagem em inglês, eu não lembro o que era, e aí a pessoa falava hello, aí ele kitty. Sabe? Então, assim, por isso que eu digo que o medo é protetor também. Porque, bom, eu não vou me colocar numa situação de falar numa entrevista de inglês se eu não sei absolutamente nada de inglês. Mas se eu sei, né, eu sei um pouco de inglês, eu já fiz aula, se eu consigo conversar com as pessoas em inglês razoavelmente, eu posso me colocar na situação. E aí eu vou me preparar para isso, né? Eu vou estudar, eu vou ler, se tem muito tempo que eu não falo inglês, então eu vou ler um pouquinho, vou escutar um pouquinho
inglês para melhorar. Até se você que é professora de inglês, se você está falando alguma bobagem em relação a relembrar, né? Não é nem relembrar, ter o hábito de falar inglês, né? Eu acho que isso, sim. pelo que eu imagino, a gente perde um pouco o hábito. Então, se eu falo inglês, eu vou para uma entrevista, então o medo vai me fazer procurar aí ter algumas ferramentas para que eu me saia bem naquela situação. Mas se eu coloco aquela situação como uma entrevista em relação ao emprego, como algo muito impossível, muito grande, que vai ser muito constrangedor se eu errar uma palavra, né? Não é que você vai falar Hello Kitty, como esse menino que eu falei da brincadeira, né? Mas porque eu vou errar uma palavrinha em inglês, se eu coloco isso numa dimensão muito grande, claro que eu vou me paralisar, né? Então a questão é o tamanho que a gente vai dando para as coisas, né? Não só pro inglês, mas como eu falei, no relacionamento, né? Se eu acho que um relacionamento, né? Se, sei lá, eu tiver um namorado, terminar aquele namoro e for muito ruim, não compensar o tempo que eu fiquei ali naquele relacionamento, eu não vou me tratar e não vou buscar mais, não vou procurar. E aí eu posso até ter algumas sintomas ansiosos diante daquela situação. Então, por exemplo, eu tenho tanto medo de falar inglês com alguém do meu trabalho, por exemplo, né? Digamos que não é entrevista de emprego, mas eu estou num trabalho que vai chegar um pessoal de fora. Numa reunião. Né? Numa reunião, né? Ou eu tenho que apresentar alguma coisa ali do trabalho, apresentar, sei lá, a estrutura do trabalho, o lugar, o espaço físico mesmo do trabalho para alguém que vem de fora. E eu tenho tanto medo disso, porque eu tenho medo de errar alguma coisa ali, eu posso ter uma manifestação ansiosa, então eu posso ter que taquicardia, eu posso não dormir durante a noite, eu posso ter um piriri antes de ir para o trabalho e nem conseguir ir para o trabalho, né? Então, diante dessas situações que a gente vai colocando como muito grandes, a gente vai tendo medo, e o medo pode vir através ele pode se transformar aí, digamos assim, né? Num sintoma mais ansioso mesmo, e paralisar, né? Porque a ansiedade, a gente pensa que a ansiedade é algo que é agitado, né? Quando a gente pensa muito que a pessoa é ansiosa, a pessoa é agitada, mas na verdade a ansiedade tem muito a ver também com paralisia, sabe? Eu fico tão ansiosa que eu travo, como você falou aí da aluna, né? Eu travo mediante aquela situação de tão ansiosa que eu tô, de tanto medo que eu tenho de errar, ou de que aquilo vai dar errado de alguma maneira, né? Então, isso que acontece. Deixa eu só colocar aqui. Eu tirei os comentários, quem está assistindo a live e tal, eu tirei os comentários durante o tempo, porque senão fica passando no seu rosto. Mas daqui a pouco eu posso abrir de novo e a gente pode, né, discutir se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se a pessoa quiser, que está assistindo, quiser participar, aguenta aí que daqui a pouco eu abro os comentários de novo. Mas aconteceu um negócio interessante ontem. Fui dar boa noite pro meu filho, e aí ele estava com a luz apagada, mas ele acendeu a lanterna do celular. Então estava só um focozinho de luz. E tinha uma garrafa d'água na mesinha de cabeceira. E aí ele colocou a luz naquela garrafa e ele fez o seguinte comentário: olha como a sombra a sombra da garrafa está quase do tamanho da porta. Ou seja, era uma garrafa desse tamanho, mais ou menos, só que ela ficou, né, enorme, gigantesca. E aí você falando sobre o medo, eu fiquei pensando muito nisso, né, a gente tem ali um tamanho, mas a gente projeta de uma forma. Então, como é que a gente faz para diminuir esse tamanho? Né? Para a gente enxergar realmente o tamanho do medo. Porque você deu uma boa metáfora, né? O quanto que a gente ilumina aquilo ali, né? Porque, né, de certa forma, colocar em foco aquilo, e aquilo cresce um tamanho que fica do tamanho da porta do quarto do seu filho, que você falou, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer primeiro aceitar que tem medo, né? Porque a gente começa a negar o medo, não, isso é bobagem, né? É só ter coragem. Não, a gente tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Sempre vai ter alguma situação, para mim, para você, para quem tá assistindo, para todo o seu filho, para todo mundo, que vai ser um pouco mais aflitiva, né? Então, situações que, né, eu lido bem e outras que são mais aflitivas do que para outras pessoas, né? Então, é aceitar que você tem esse medo, né? Não negar, sabe? Não falar, não tenho medo, né? Eu vou lá no curso de inglês,
né? Não, vou ter coragem. Não, aceitar que você tem medo. Até porque você começa a Uhum. falar sobre isso, que aí vem, vamos dizer assim, uma segunda dica, é poder falar Uhum. sobre isso. Quando a gente fala sobre alguma coisa, por exemplo, psicoterapia tem uma das coisas que acontece na psicoterapia, porque quando você começa a verbalizar aquilo que está só dentro da sua cabeça, nossa, mas era só isso que estava dentro da minha cabeça, sabe? A coisa diminui muito de tamanho, né? O medo Uhum. pode diminuir muito de tamanho quando a gente começa a aceitar e começa a falar sobre ele, sabe? Falar, olha, não, eu tenho medo mesmo, eu tenho medo de falar inglês, eu tenho medo de estar lá no meu trabalho e falar uma bobagem, né? E aí também pensar para quem você vai falar, porque a gente tem pessoas que conseguem entender e não minimizar isso, e tem pessoas que falam, ah, que Uhum. bobagem, só tem coragem, nossa, diz que tá tendo medo, tem tanta coisa pior no mundo. E aí é pior, porque você vai ser Uhum. reprimir aquele seu sentimento, né? Então, procure conversar, com certeza vai ter alguém que vai escutar você, né? Vai dizer, olha, não, mas vamos lá, tenta um pouquinho, vai aos pouquinhos, né? Então, falar sobre isso, não minimizar, aceitar, não achar, sabe? Não diminuir, sabe? Não dizer assim, ah, que Sim, sim. bobagem, né? Não, tenho Uhum. medo, Não eu fazer me pouco sinto, caso, né? não fazer pouco caso, exatamente, não me sinto constrangida, né? Eu me sinto constrangida de pensar em falar inglês e achar que eu posso errar alguma pronúncia, por exemplo, Uhum. né? Uhum. Ok, vamos falar sobre isso. Uma outra coisa é pensar que errar é humano. Então, por exemplo, no caso de uma aula de inglês, errar é humano. Todo mundo já errou alguma vez na vida, né? Uhum. Em qualquer situação, ainda mais numa língua nova que não é a língua que você nasceu falando. A gente erra em português. Quantas Sim. vezes a gente vai falando em português e a gente fala alguma coisa errada, a gente escreve alguma coisa errada, quando vai ser, oh, peraí, eu escrevi isso aqui errado, né? Então, por que a gente não vai errar a pronúncia, a escrita, a conjugação, o tempo verbal de uma língua que eu nasci falando, né? Quer dizer, nasci não, né? Ninguém nasce falando língua nenhuma, mas que eu não cresci num ambiente que todo Uhum. mundo fala. Não é a minha língua nativa, não é a minha língua mãe, né? Por mais que eu vá, se eu aprendi, sei lá, português enquanto criança, e aí, mesmo criança, eu fui morar em outro lugar, aquela não é a minha língua mãe. Por mais que eu tenha Uhum. vivido muito tempo da minha vida falando espanhol, inglês, alemão, qualquer que seja a outra língua, claro que vai ficar mais fácil, você vive lá, mas não é não é a língua mãe. Então, imagina para alguém que tá aprendendo inglês, sei lá, teve curso na escola, foi fazer um curso de inglês, foi fazer um curso de inglês para fazer uma prova, para fazer uma viagem. Então, assim, errar é humano, né? Todo mundo erra. Uhum. E não é a pior coisa do mundo, assim, não é o fim do mundo, né? Se errar alguma Uhum. coisa, uma palavra, uma pronúncia, não é o fim do mundo. Então, acho que aceitar que não dá um tamanho maior do que aquilo é, mas ao mesmo tempo também não desmerecer, não fazer pouco caso dessa questão, desse medo, né? Uma outra coisa, como eu falei, já que a gente está falando de errar é humano, pensar que quando a gente erra, a gente tem uma chance de aprender. A gente tem uma chance de uma oportunidade de se aprender alguma coisa. Por isso a gente está fazendo, por exemplo, um curso, né? Se eu erro falando alguma coisa para o meu professor, para a minha professora, ou com o meu colega, se é uma aula com mais de outra pessoa, eu tenho a chance, né? O erro me dá a oportunidade de eu aprender e entender um pouco mais sobre aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, por exemplo, tirando do inglês, pensando na psicologia, por exemplo, eu não entrei na faculdade Uhum. sabendo atender paciente, né? Eu fui começar a atender paciente no último ano, que eram os estágios, e tinha supervisão com alguém muito mais experiente do que era minha professora, né? Que já era graduada, enfim. E que muitas vezes eu cometi equívocos. E que ela me contou. E que ela, olha, você se equivocou. E aí eu tive chance, eu tive a oportunidade. Poxa, realmente eu posso repensar no que eu fizer quando uma situação dessa acontecer em outro atendimento. Né? A mesma coisa com a língua, com o inglês ou com qualquer outra coisa, né? Então, se eu estou num país estranho e eu erro uma palavra, a pronúncia de uma palavra, alguém pode até me corrigir, e bom, que bom. Foi a oportunidade que eu tive de alguém me contar que, Uhum. olha, não, aqui nesse... E assim,
Cada país vai ser de um jeito, né? Olha, aqui nesse país não se fala desse jeito, se fala de tal jeito, né? Ou não se usa Sim. essa grafia, por exemplo, né? Então, errar é humano e é errando que a gente tem a oportunidade de aprender coisas novas, né? Através dos erros a gente pode ir aprendendo coisas novas. E uma outra coisa é não achar que é determinista, sabe? Não vir com um pessimismo assim, determinista, sabe? Ah, é muito difícil, eu nunca vou Uhum. conseguir, né? Bom, pode ser muito Uhum. difícil, mas você pode conseguir. Agora, você só vai saber se você vai conseguir se você tentar e admitir que você pode falhar. Porque a gente está numa sociedade, como eu falei no comecinho, que as falhas não são admitidas, né? A gente não pode falhar, tudo tem que ter um nível de excelência 100, assim, né? Tem que ser uma super excelência para a gente poder fazer qualquer coisa na vida da gente. Então, pensar que a gente pode errar e que não precisa ter um nível de excelência 100 para se virar em uma língua, para se virar numa situação, sabe? Que a gente pode errar e que, bom, pode ser muito difícil, né? Por exemplo, sei lá, aprender inglês pode ser muito difícil. Para alguns é mais fácil, para outros é Uhum. mais difícil, dependendo. Tem vários fatores aí que podem contribuir, mas não significa Uhum. que é impossível. Só que quando a gente já vai com um pensamento assim muito determinista, eu não vou conseguir, aí vai para o medo, vai para a ansiedade, vai para as manifestações de ansiedade, isso volta. E aí a pessoa não tenta mesmo, né? Então, é um jeito que você Uhum. vai administrando esse medo aí de aprender inglês, de falar inglês em determinadas situações, em determinados contextos, né? Uhum. Deixa eu abrir aqui para os comentários. Se alguém tiver com vontade de fazer, se quiser fazer algum comentário, então deixa aqui o comentário. E aí, uma coisa que eu também comento muito nas aulas, e de vez em quando eu faço vídeos aqui e tal, e eu comento o seguinte: às vezes a pessoa tem uma percepção de que quando estiver falando com alguém, um estrangeiro, uma estrangeira, que é nativo da língua ou que não é nativo, mas que usa o inglês como ponte, né, como língua em comum para se comunicar, às vezes a pessoa tem a impressão de que só vai ser entendido se estiver falando o inglês perfeito. E aí eu sempre faço um exercício de pedir para a pessoa lembrar de uma situação contrária, ou seja, de um gringo ou uma gringa que estava tentando pedir, por exemplo, uma caipirinha, sabe? E a gente consegue entender. Não saiu perfeito, não falou como um nativo, mas a gente consegue entender. E esse sentimento de querer ajudar, de se colocar à disposição, né? De procurar entender, de se esforçar para entender, mesmo quando a pessoa não fala como um nativo. E por que será que algumas pessoas acham que só serve falar o inglês, só serve fazer alguma coisa se tiver perfeito, se tiver sem falha? É por conta desse sentimento de exigência, desse nível de Tem excelência que se impõe? sim, tem uma coisa que é muito, assim, algumas pessoas têm mais do que outras, né? Porque cada um vai ter um nível Uhum, aí de exigência consigo mesma diferente. Mas tem muito dessa exigência que a gente vive. A gente vive num mundo agora que tem uma exigência de uma perfeição, né? E eu costumo dizer que, assim, você pensando nessa situação, é de outras situações que eu tô falando, mas, assim, pensando nessa situação que você está colocando, se eu vou num lugar e eu me presto a falar, né? Eu me disponho a falar a língua de outro, né? A língua que não é minha língua. Vou falar inglês, vou falar uhum. alemão, o que é que seja. E a pessoa me trata mal porque eu não sei falar corretamente, isso diz muito mais dela do que de mim, Vamos falar mais sobre isso. Como assim? né? Isso porque isso está muito falando muito mais da outra pessoa que não está sendo gentil comigo do que de mim mesma, né? Porque como você falou, colocando a situação contrária, né? A gente, sei lá, eu já tive situações também assim que no trabalho, que vieram pessoas de fora, e você se esforça né? A pessoa vai tentando falar português e assim, português é uma língua super difícil, né? E as pessoas se embananam, falam tempo, a gente tem um tempo verbal, uma conjugação verbal muito difícil, não é fácil falar eu Uhum, fui, eu vou, né? Não é
Eu estava Eu indo. estava indo, né? Em inglês é muito mais, vamos dizer assim, linear, por exemplo, essa coisa da conjugação verbal. E a pessoa se esforça e a gente não fica, né? Em geral, a gente não fica. Agora, se eu ficar rindo de alguém que vem no Brasil, tenta falar português comigo e dá uma, né? E erra alguma coisa, uma conjugação verbal, isso diz muito mais de mim, que não sou gentil com a outra pessoa, do que da outra pessoa que está se esforçando, né? E a gente coloca a culpa na gente que a gente não sabe fazer. Poxa, mas eu tô tentando, sabe? Eu tô tentando, eu tô querendo me comunicar. Eu fiz o esforço de aprender outra língua, porque não é algo muito simples aprender outra língua, né? Sim. Dependendo da situação, tem gente que trabalha o dia todo e ainda vai, faz outra língua, lê, procura assistir filme, etc. E a pessoa não é gentil comigo porque eu não falei corretamente um verbo, porque eu não falei corretamente a pronúncia de uma palavra X, né? Isso me fala muito mais do outro do que de mim, né? O outro que não é gentil. Poxa, eu tô tentando ali, sabe? E o outro que não tá sendo gentil comigo. Isso me mostra muito mais quem é a outra pessoa. Então, se eu tenho um amigo, por exemplo, que é gringo, né, estrangeiro, né, que é de outro país, eu vou lá no outro país e falo alguma palavra e ele ri de mim, poxa, que amigo é esse que tá rindo de mim ou me criticando? Porque eu tô tentando me comunicar com ele. Tô tentando tô tentando, né, me comunicar, sabe, facilitar a nossa comunicação. E, por exemplo, quando alguém que fala com a gente sei lá, você voa, né? Você voa ao invés de você vai, eu entendo o que ele quer dizer. Isso não me atrapalha entender o que ele quer dizer. Eu posso corrigir, como eu falei, porque é errando que a gente tem a oportunidade de acertar. Eu posso até corrigir e falar assim, olha, não, você voa não, é você vai. E ok, né? Mas eu não vou rir dele, porque ele tá se esforçando para falar comigo, ele tá tentando se comunicar, ele tá tentando aprender a minha língua, né? Então, se eu posso dar risada, sim, posso rir, achar engraçado, mas assim, se eu zombo dele no Henrique, eu falo assim, no sentido de zombar, de sim. mesmo, sabe? Poxa, isso diz muito mais de mim do que a pessoa que está se esforçando para se comunicar comigo, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que começar a pensar também o que é do outro e o que é nosso, né? Porque a pessoa que faz isso com alguém que está se esforçando não é legal, né? Não é bacana, né? Teve um comentário aqui, mas quem tiver dúvidas pode deixar aqui que a gente responde. Percebi com vocês a importância de não negar a existência do medo, das falhas e das limitações. Porque, como eu falei, o medo é importante, até porque, por exemplo, numa situação que eu tenho medo de falar inglês, né, que eu tô meio cautelosa, porque eu vou numa entrevista de inglês, eu vou pensar no que eu vou falar, quais as palavras que eu vou usar, qual o vocabulário que eu vou usar para falar numa entrevista de emprego. Não é o mesmo vocabulário, não é o mesmo vocabulário que eu vou usar numa entrevista de trabalho que eu vou usar com um amigo meu ou que eu vou usar no barzinho, né? Eu tenho que pensar. Sim. O medo vai ajudar nisso, a ser cauteloso, né? Falha. Todo mundo vai falhar em qualquer situação que seja. Em algum momento da vida a gente vai falhar, não vai ter jeito. Todo mundo falha, o ser humano não é perfeito, né? Então a gente tem que assumir que a gente tem falha, assumir que a gente tem limitação e a partir daí a gente pode até crescer e aprender coisas novas a partir dessas situações, né? Das falhas, dos medos, das limitações. Sim. Tem uma situação que eu sempre coloco nas aulas que é de um exercício de aquecimento, que é o warm-up. Então, é como se fosse um aquecimento para aquele assunto que sobre o qual a gente vai falar, a gente vai tratar. Então, uma das coisas, quando você comentou, né, mais no começo da live, é assim, para você relembrar, de repente vai passar por uma entrevista de emprego e precisa relembrar de algumas coisas e tal, como é que faz? É exatamente isso, é você fazer um exercício de warm-up, de aquecimento, né? De treinar, como você falou, ser cautelosa por causa desse medo. Então dá para treinar antes, se prepara e tal. Mas não deixar de fazer a entrevista, né? Não deixa de ir. Não, e assim, considerar que pode errar, né? Porque quando a gente considera que eu posso errar, então eu vou buscar meios, instrumentos, ferramentas vou errar o mínimo possível. Ou
vou fazer o meu melhor ali naquela situação. Talvez o meu melhor não seja uma proficiência em inglês, né? Sabe, proficiência 100 em inglês. Talvez não, né? Mas vai ser o meu melhor. E eu ficar tranquila em relação a isso e vou buscar ferramentas para fazer o melhor que eu consigo naquela situação, naquela determinada situação. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Como se mostrar vulnerável e não se sentir diminuído? Então, as pessoas confundem muito, né? Vulnerabilidade com se sentir diminuído, né? As pessoas acham que, ao mesmo tempo, ser vulnerável, né, é ser diminuído, né? E é difícil achar esse equilíbrio aí, né? Agora, pensar que você é vulnerável, todos nós somos vulneráveis. E isso também, a mesma coisa do medo, né? Se eu aceito que eu sou vulnerável, eu vou pensar em coisas ou vou pensar em ferramentas que eu posso ter para me defender de uma determinada situação de vulnerabilidade. Então, eu posso chegar... Mas... Oi? Desculpa te interromper, mas só para a gente esclarecer aqui, porque algumas palavras, elas começam a ficar na moda, às vezes, né? Então, por exemplo, a palavra vulnerabilidade, ela meio que está na moda, é meio que empatia, é meio que, né? Então, para a psicologia, o que você quer dizer com vulnerabilidade? O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade, então, por exemplo, vulnerabilidade social. Se a gente pensa em vulnerabilidade social, então são pessoas que estão em situações sociais, né? Onde coisas ruins estão mais propensas a acontecer com elas. Então, se eu moro num barraco em cima do morro, se a chuva cair, isso é mais vulnerável que eu. Eu estou muito mais vulnerável de ter um enchente na minha casa e eu perder tudo na minha casa do que, por exemplo, uma pessoa que mora num apartamento de luxo. Isso é vulnerabilidade social. Quando a gente pensa em vulnerabilidade psicológica, a gente vai pensar em algumas situações, e são situações de vida, que podem me deixar vulnerável, né, a ficar angustiada, a sofrer com alguma situação, sabe? A ter um sofrimento maior, ou ter até um transtorno psicológico, psiquiátrico, diante de determinadas situações. Então, por exemplo, uma criança que passou maus tratos na infância, ela é muito mais vulnerável a, no futuro, ter um sofrimento maior, né? Ter sido vamos dizer assim, entrar num relacionamento, né? Onde a pessoa, onde alguém vai novamente abusar dela aí, psicologicamente, fisicamente, de qualquer forma que seja. Por quê? Porque isso ela já passou por aquilo, ela não soube, ela não teve... Ela era muito pequena para poder se defender daquela situação, né? Então, eu fico vulnerável quando eu não tenho ferramentas para me defender de uma determinada situação, ou porque eu não aprendi né, como me defender daquela situação, porque ninguém me ensinou, porque eu cresci sozinha, né? Porque o ambiente que eu vivia não era um ambiente acolhedor, eu não aprendi que eu posso amar sem ser vulnerável, sabe? Amar sem me entregar totalmente para outra pessoa ou fazer tudo que a outra pessoa quer. Então, isso que é vulnerabilidade. Quando a gente pensa em vulnerabilidade em psicologia, a gente está pensando numa situação onde eu fico vulnerável, né? Eu fico quase... Suscetível. Disponível. Disposta. Isso. A situação que o outro vai colocar para mim, sabe? Então, eu vou fazer tudo que o outro quer. Eu vou ter um sofrimento maior, determinada situação. Eu não vou saber me defender e me preservar. Né? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade em psicologia, a gente está falando disso, de uma situação que eu não tenho muito como me defender. Então, se a gente trouxer o exemplo da vulnerabilidade social, uma pessoa que mora no barraco, ela não tem muito como ela tem muito pouca coisa para fazer para se defender do que alguém que mora num condomínio de luxo, por exemplo. Então, a mesma coisa a gente pensa quando a gente pensa em questões psicológicas e emocionais. Tem pessoas que vão ter mais vulnerabilidade emocional? Vão. E aí elas podem procurar meios de desenvolver um jeito de se defender dessa vulnerabilidade. Então, eu vou buscar psicoterapia, eu vou buscar relacionamentos acolhedores, vou buscar outros tipos de relacionamento, que isso vai me dar ferramentas internas, né, de me defender em situações que eu fico vulnerável. Então, por exemplo,
eu fico vulnerável, a gente se sente vulnerável às vezes quando a gente está num relacionamento, por exemplo. Né? Eu gosto tanto da outra pessoa que eu fico vulnerável ali o que a outra pessoa quer daquele relacionamento. Então, uma hora ela, sei lá, me quer perto dela, outra hora ela nem me procura e fica fazendo essa coisa meio, vamos dizer assim, confusa, sabe? Assim, eu não sei muito bem. E aí eu fico vulnerável, quando eu fico vulnerável o que ela tá fazendo e eu não consigo me defender, sabe? Dizer, não, acabou, de chegar com a pessoa e falar assim, olha, o que você quer? Você quer esse tipo de relacionamento? Né? Você não quer esse tipo de relacionamento? Então, tudo bem, né? Então, isso é quando a pessoa se fica vulnerável e não sabe se defender dessa vulnerabilidade. Então, a diferença, quando a gente se mostra vulnerável e não se sentir, como ele está falando aqui, né? Como se mostrar vulnerável e não se sentir diminuído, é justamente isso. Olha, eu estou vulnerável aqui, eu gosto de você, ou eu quero aprender inglês, etc. Eu quero esse emprego, mas você não pode me diminuir pela minha vontade, porque eu quero esse emprego. Você não pode fazer pouco caso de mim se eu não sei falar muito bem inglês, né? Então, dá para a gente pensar um pouquinho nisso. Agora, a vulnerabilidade é um conceito difícil, sabe, em psicologia, porque vai depender de várias situações aí ao redor da gente. Vai depender de situações muito, assim, tanto de ambiente como familiar, de trabalho, por exemplo. Então, relações de trabalho. Se você trabalha numa empresa que as pessoas que os seus patrões são muito quase ditatoriais, sabe? Com assédio moral, você precisa daquele emprego, precisa muito daquele emprego, porque você tem 5 filhos, etc. Você acaba ficando muito vulnerável, né? E você acaba aceitando muita coisa, sabe? Você não tem muito como se defender. Já uma pessoa, bom, eu moro sozinha, esse cara aí tá me empregando, paga pouco, ainda me trata mal, bom, vou sair desse emprego, porque não dá, não tá dando pra mim, vou me defender e vou procurar outra coisa. Então, vulnerabilidade vai depender de várias situações, várias coisas aí pra gente poder falar em vulnerabilidade. E se você pudesse dar uma sugestão, um conselho para uma pessoa que percebe que tem medo de falar inglês e que gostaria de mudar isso, qual seria o conselho que você daria? Bom, primeiro, né, acho que tentando aos pouquinhos, sabe? Então, procurar um espaço que você vai aprender inglês, que as pessoas aceitem que você tem dificuldade, né? Se a gente for pensar, não estou falando mal eu não conheço escola nenhuma de inglês, mas a gente pode pensar, sei lá, numa escola grande de inglês ou numa empresa que vai ensinar línguas que não olha para a diferença dos alunos, por exemplo. Né? Não estou falando que as escolas grandes de inglês, de idiomas, são assim, mas estou pensando, até pensando em escola mesmo, de segundo grau, sabe? Escola que a gente estuda. Escolas que conseguem perceber a dificuldade de cada aluno e aos poucos acompanhando aquele aluno e percebendo a dificuldade das inseguranças dele, que às vezes a dificuldade que ele tem é muito mais a insegurança do que a dificuldade cognitiva mesmo, por exemplo. E tem escolas que não. E a mesma coisa eu imagino que vai ser para quem está ensinando idiomas. Vai ter professores, vai ter escolas, vão ter institutos, vão ter lugares que vão conseguir prestar atenção e perceber, né, que, olha, tudo bem, tá difícil para você hoje ir até aqui? Então vamos metade do caminho hoje, não tem problema, sabe? Então procurar algum lugar, professor, instituições que consiga te ajudar nesse sentido, de perceber que você tem uma insegurança, que você tem um medo aí, que você é um pouco mais cauteloso, é um pouco mais tímido, um pouco mais reservado para falar, e respeita isso e vai respeitando o seu tempo, né? Por quê? Porque é importante começar a tentar. Quando a gente pensa nos erros, e como eu falei, bota a amplitude dos erros como muito grande, se a gente não tenta, tudo fica muito grande. Né? À medida que a gente vai tentando, a gente vai sendo, opa, peraí, consegui, não era tão difícil assim quanto eu achava, né? Opa, errei, mas ok. Errei e ficou tá por tudo isso bem mesmo, tá tudo bem, o mundo não acabou, né?
tudo aqui, tudo do mesmo jeito. Ok, então vamos para a próxima etapa e de repente a gente consegue ir fazendo outras coisas. Então, é ir tentando aos poucos, mas assim, procurando sempre alguém, né? Alguém que vai te ajudar, alguém quem vai te ensinar, a instituição, enfim, que vá respeitando esse seu processo, que é um processo. Se eu tenho dificuldade, isso vai ser um processo, né? Dificuldade todos nós vamos ter, mas às vezes eu tenho uma dificuldade no inglês e tenho uma dificuldade pessoal de ficar muito ansioso, de ficar muito com medo. E aí a outra pessoa tem que respeitar esse seu processo, né? Quem tá ali te ensinando, né? Agora, se for uma coisa muito difícil, né? Se for uma coisa quase numa coisa mais fóbica mesmo, sabe? De não conseguir de jeito nenhum, aí tem que procurar ajuda profissional, né? Tem que procurar um psicólogo, tem que, ou psiquiatra, se for o caso, nem sempre pode ser, né? Não necessariamente do psiquiatra, mas aí procurar uma ajuda já num outro patamar, né? Numa ajuda, digamos assim, pensando em saúde mental mesmo, porque provavelmente isso vai estar ali se manifestando em outras áreas da vida da pessoa, né? Quando a gente for olhando, vai ter outras áreas da vida da pessoa que aquilo vai estar se manifestando também, não só no medo de falar inglês, de assistir uma aula de inglês, de aprender inglês. Então, o conselho que eu dou, assim, que eu posso dar é tá tentando, com calma, né? Você não conseguiu fazer uma página inteira hoje, sei lá, falar tudo que você queria falar naquele dia, mas falou metade, ok. Ou falou um terço, ok, sabe? Falou um pouquinho, ok, tudo bem, sabe? Não tem problema, sabe? Acho que não é esse o problema, né? Acho que quando a gente fica muito nessa coisa do nível de excelência, que tem que passar, que tem que tirar 10, que tem que fazer tal trabalho, que tem que entregar tal coisa, que tem que mudar de nível, sabe? Essas coisas assim. Aí a gente fica muito exigente, né? E talvez para quem tem esse medo aí, essa cautela um pouco mais de falar inglês, entrar nesse sistema aí um pouco mais rígido, aí fica mais difícil mesmo. Aí vai virar uma coisa mais ansiogênica ainda, né? A pessoa vai ficar mais ansiosa porque não tá conseguindo, poxa, todo mundo da minha turma tá conseguindo, todo mundo tá conseguindo e eu não, né? Como assim? Né? Então, buscar ajuda de quem tá te ensinando e, se for o caso, aí vou buscar um outro tipo de ajuda mesmo, pensando na saúde mental mesmo. Eu tenho repetido muito, assim, eu tenho comentado muito que eu estou tentando mudar o ditado popular que diz que a prática leva à perfeição. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? De perfeição, essa cobrança, esse peso que cai, né, sobre os nossos ombros, às vezes, de ficar pensando nisso o tempo inteiro. Então, eu costumo dizer que a prática leva à confiança. Sim. E é exatamente assim, vai tentando, vai falando, aí faz um pouquinho e tal, e você depois começa a se sentir mais confortável, né? E fica se sentindo confortável e confiante até pra errar, sabe? Diz assim, não, errei, tudo bem, sabe? Ah, que engraçado, errei. E ok, sabe? Foi engraçado, é uma piada, virou uma piada entre os amigos. E ok, piada no bom sentido, né? Uma piada em relação à brincadeira, né? Não piada no sentido pejorativo da palavra. Mas ficar confiante até de saber que pode errar e que, ok, sabe? Mas olha, muito obrigada mesmo. Eu espero ter ajudado as pessoas que ficam realmente com esse receio e eu entendo por que as pessoas têm medo de falar inglês. E é possível, assim, espero que com essa nossa conversa seja possível a pessoa olhar com outros olhos. Né? Se olhar de forma mais carinhosa, perceber que todo mundo sente medo e que, como você sugeriu, que vá fazendo, vai aos pouquinhos, acolha isso, né? E vai praticando. Mas olha, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Então, outras vezes convidarei de novo. E ótimo final de semana. Você também, para todo mundo. Beijo, tchau.